Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Alô, galera ligada no nosso podcast Terça Nobre, toda terça com você trocando ideia. Eu sou o Euri Benevento e tô sempre aqui conversando, esperando a sua participação, esperando a sua sugestão. Tamo junto sempre aqui no podcast. Alô, rapaziadinha do Brás, tá começandinho o Terça Nobre. Quê? Chama o tio Chicória, chama todo mundo do Brincanave. Eu lhe conto aquele episódio do boicote, por favor, e traz o tio Carmelo junto com o tio Cicote também. Olha só, temos participações aqui no nosso Terça Nobre, né? Eu brinco muito com esse negócio da voz do Google, né? Eu comecei com isso daí quando eu morava lá na República, em Araraquara, na República Tio Pepe, né? Rapaziada lá, gente boa pra caramba, que estudava na Unesp. E eu caí de paraquedas lá em Araraquara, fui fazer o curso de locução no Senac de lá, acabei morando na República, fiz amizade com a galera. Até hoje a gente mantém a amizade. E eu brincava muito com um rapaz que morava lá, que chamava Felipe. Ele ficava enchendo o saco, aí eu ficava enchendo o saco dele também. Eu colocava no Google, colocava na voz do Google. Naquela época era o Google Tradutor, era só o site, né? Você digitava qualquer coisa, ela falava. Eu vi, eu acho que no YouTube, alguém zoando. Eu mandava ele calar a boca, ficava xingando ele. Aí eu colocava no notebook xingando ele num quarto, e ele lá no outro quarto ficava me xingando do notebook dele também. A gente ficava se xingando pelo Google Tradutor. Só que aquela primeira voz ainda do Google, que era a Regina Bittar, né? Até que ela foi locutora, ela é locutora, ela fez a voz do metrô também, né? Então, muito louco. Ela até deu entrevista no jogo, foi a primeira que fez a voz do Google. Depois teve mais outras duas, inclusive uma dessas duas vozes aí que falou aqui, que participou aqui no nosso podcast, é a segunda, depois a terceira, né? Que é a atual voz do Google. A gente zoava muito, inclusive isso aí até virou uma graça na internet. A galera fazia trote pedindo pizza com a voz do Google, né? Os primeiros trotes ainda era a voz da Regina Bittar. Aí eu começava a brincar com isso, zoando lá na República. A gente zoava um monte de coisa. Teve coisa que marcou até hoje. Um dia a gente tava lá na República. Eu até vou contar um episódio, eu até vou fazer um episódio do podcast só contando histórias da República. Eu vou contar uma curtinha aqui, que o pessoal ficava colocando um monte de coisa na geladeira, deixava estragar e tal. Aí um dia o nosso querido Mursa, o Everton, colocou lá, escreveu lá: gente, eu não sei o que, por que vocês param de colocar não sei o que na geladeira? Por que eu não coloco a bunda na geladeira? E falou isso. E aí um dia eu coloquei a mulher do Google falando Evertelão, que o pessoal chamava ele de Evertelão. O nome dele era o Everton, aí virou Evertelão, morcego, e assim vai a evolução dos apelidos, né? E aí eu coloquei a mulher do Google falando pra ele, né? Evertelão, coloca a bunda na geladeira. Puta, velho. A gente faz 10 anos que isso aconteceu. Até hoje a gente brinca com isso, zoa com isso. Aí tem o grupo que eu tô também, o Cepo de Madeira, meus amigos lá de São Paulo. A gente zoa, né, pra caramba. Aí eu fico mandando a mulher do Google falando o bom dia, né? Sextou, quintou, quartou. E aí vai falando um monte de besteira, lembrando as bagunças que a gente fazia. E coloca a mulher do Google pra falar. Então desde, sei lá, 2011 que eu brincava com esse negócio de voz do Google. Aí hoje eu trouxe aqui os meus parceiros robóticos pra dar um alô aqui no nosso podcast Terça Nobre. A semana passada eu falei sobre a gente estar ou não contente, né, com a nossa vida. E me trouxe mais algumas reflexões também. E até parecido um pouco com esse assunto da semana passada. Eu tava pensando aqui, né, durante a semana, eu fico sempre pensando o que eu vou falar no podcast, qual vai ser o tema dessa semana. E aí eu tava pensando assim em questão de lugar mesmo, até falei de Araraquara, né, pra vocês terem uma ideia, né, que eu morei em Araraquara, morei em Roseira, morei em São Paulo, fui e voltei várias vezes. E aí me fez pensar nisso, qual é o meu lugar? Tipo assim, onde você se sente em casa de verdade? Qual é o seu lugar? Qual é o meu lugar, né? Então, por exemplo, quando eu tava em São Paulo, às vezes eu queria muito vir pra Roseira. Toda vez que dava alguma coisa errada eu pensava, vou voltar a morar em Roseira. Pra mim era sempre um ponto de partida, era sempre um porto seguro, né? Olhar e falar, não, beleza, se eu for pra Roseira, lá tá tudo certo, lá eu resolvo, lá tem minha mãe, tem minha família. Até por ser uma lembrança confortável, por ter passado a minha adolescência aqui, minha infância, por ir a pé em tudo que é lugar, por conhecer aqui como a palma da mão e não ter perigo de andar na rua. Então eu acho que pra mim eu tinha esse ponto de conforto, né? De falar assim, não, se der tudo errado eu vou pra lá. E não é nem questão financeira, é questão assim de você se sentir realmente no seu lugar.
Só que aí eu tive várias idas e vindas, né? Então eu morei em Araraquara 9 meses, aí eu voltei pra São Paulo, fiquei mais 7 anos em São Paulo, agora voltei pra Roseira de novo, mas aí eu fico com possibilidades de voltar pra São Paulo, alguns trabalhos também que aparecem pra mim, que eu preciso estar lá em São Paulo pra poder resolver, porque pra mim vem esse pensamento também assim de refletir qual é o lugar realmente que eu me sinto em casa. Porque quando eu tava morando em São Paulo, eu tinha minha casa, né? Eu tava morando sozinho, meu apartamento e tal. E aí ali, pra mim, era o meu ponto de tranquilidade. Podia acontecer tudo que acontecesse, chegava no final do meu dia, eu ia lá pra casa, eu falava, não, agora eu tô aqui. Agora é meu lugar, aqui ninguém manda, eu faço do jeito que eu quiser, a hora que eu quiser. E aí eu fico no meu reino ali. Aí a partir do momento que você vai conviver com outras pessoas, que você mora de novo com a sua família, que nem eu fui e voltei várias vezes, aí você tem que entender que todo mundo tem o seu espaço. Então você precisa respeitar também o momento de outra pessoa, o espaço de outra pessoa. Não tem que ser do jeito que você quer, não pode ser mais na hora que você quer, como você faria na sua casa. Então entra esses conflitos, né, na minha mente. Então eu fiquei refletindo esse sentido, porque muitas vezes eu conversei com algumas pessoas que me diziam isso, né, que falavam assim, cara, eu não sei onde é o meu lugar. Porque muita gente às vezes tem problemas com a família, né? Não se dá bem com a irmã, não se dá bem com a mãe, com o pai, não se dá bem com o tio, com o primo, às vezes que moram de repente no mesmo quintal ou na mesma casa. E essa pessoa ela se apega muito mais aos amigos do que à própria família. E aí ela começa a ter esses amigos como família. Essas pessoas são mais importantes às vezes até do que a própria família. Tem muito essa coisa, eu escuto muito às vezes conversando assim, em casa ele é desse jeito, na rua com os amigos dele, nossa, ele é maravilhoso. Aí muitos, né, aquela bronca de mãe mesmo, na casa dos outros você lava a louça, aqui na sua casa você não lava. Às vezes de irmã, de mulher, né? Então eu já vi muito isso, assim, das pessoas falarem, pô, mas na casa dele ele é de um jeito, com os amigos na rua ele é de outro, e por aí vai, né? Então a gente tem vários perfis e várias coisas eu já ouvi várias histórias de pessoas assim que passaram por esse tipo de situação. Eu sempre fui muito intenso. Quando eu trabalhei na Editora Scala, eu trabalhei na Editora Scala 2 vezes. Eu trabalhei de 2007 até 2010 e depois eu trabalhei de 2012 até 2013, né? Um ano depois de novo. Trabalhei mais um ano lá. E eu tinha vindo de Roseira. Apesar de eu ter nascido em São Paulo, fui criado em Roseira, eu tinha vindo de Roseira e as pessoas, assim, elas eram muito amigas, muito próximas na época da escola mesmo, assim, era muito intenso, você conhecia todos os vizinhos e a amizade com o vizinho era quase um parente, você chamava até pessoas que nem eram seu parente de tio, né, da minha época de infância, era muito disso, todo mundo que ia na minha casa, é tio não sei quem, aí você cresce achando que aquele cara é seu tio, você vai ver, não é nada, ele é parente do primo, da avó, lá da esquina de 92, tipo, não é seu tio, mas você chamou de tio, você criou carinho a vida inteira por aquele tio, por aquela tia que na verdade nem era seu tio, sua tia. E aquela coisa de cumprimentar todo mundo, sabe? Você vê a rua, beleza, tal, você nem conhece, mas não sabe o nome, mas conhece de vista, sabe mais ou menos onde mora, sabe se é primo de quem, se é tio de quem. E então você cumprimenta todo mundo, né, Roseira? Pelo menos quando eu era adolescente era assim, né? Hoje já não é tanto. E aí quando eu fui pra São Paulo, eu tinha essa coisa. Eu achava que as pessoas iam ser mais calorosas, as pessoas iam ser mais legais, iam abraçar. E não era assim. Então no metrô, de repente, um empurrãozinho que você dá sem querer, né? Alguém você entra, você tropeça alguém. Aí, tipo assim, normalmente no lugar normal, as pessoas, não, tudo bem, não tem problema não. Outros já praticamente bate em você, porque você empurrou ele sem querer, ou você esbarrou na pessoa, a pessoa vem com 5 pedras na mão já, pronto pra te espancar se você não souber conversar ali. Então é tudo muito diferente. E pra mim isso foi um pouco assustador. Então eu trabalhava na Scala e eu achava que todo mundo era muito brother no departamento que eu trabalhava. E tinha pessoas assim que eu achava que ia ser meu amigo pra vida inteira. Eu tinha, assim, a minha intensidade era essa. Eu achava que a gente era muito amigo. Eu falei, nossa, cara, é muito legal trabalhar aqui. E eu achava, assim, que aquelas pessoas não iam me passar pra trás, não iam fazer mancada comigo. E ao longo do tempo eu fui percebendo, assim, que tinha um monte de gente bem filha da puta. Até uma pessoa que trabalhava comigo falava, não, eu sou sua amiga e não sei o que. E aí pelas minhas costas ela tava tentando ganhar vantagem pra ela poder ser promovida. E aí eu fui descobrir depois, né?
Mas isso é normal. Infelizmente isso é normal na vida adulta, né? Infelizmente, não deveria ser. Mas infelizmente essa raiz, né? Essa raiz corrupta do país Brasil é muito profunda, né? É um assunto que eu nem quero tocar aqui porque é chato, é polêmico, eu não sou dessas, eu não tô a fim de falar sobre isso. Mas infelizmente, cara, é normal. E eu não sabia disso. Então eu sofri muito com isso. Porque eu tinha muito essa coisa da intensidade. Mas como que eu fui saber? Como que eu fui perceber que as pessoas que eu achavam que eram minhas amigas, que eu até olha que doideira que por momentos eu preferi estar com essas pessoas até do que a minha própria família. Eu ia em aniversários, eu ia em bares com eles, eu ia curtir, tipo assim, pra mim, não, beleza, aqui é mais legal do que a minha própria família. Só que essas pessoas, elas não te conhecem na essência. E eu só fui aprender isso na prática anos depois, né? Não na hora ali, você não percebe. Quando eu morei em Araraquara, principalmente, tinha a República, né? Lá na República a gente tinha realmente uma amizade muito grande. Os caras até hoje são meus amigos e tal, mas a gente tinha, tipo assim, é uma amizade até a página 2, né? Às vezes o cara não conhece exatamente a sua essência e aí ele vai te considerar naquele momento que ele convive com você, mas depois cada um vai pro seu lado. Então, assim, tem uma nostalgia, tem uma lembrança querida, mas é só. É ponto, né? Então, beleza, tá tudo bem, é legal. Agora, as pessoas fora da República mesmo, assim, eu trabalhei em 3 lugares lá, em 3 empresas, né? E eu ainda tinha essa coisa da intensidade, eu ainda achava que era muito forte o meu elo com essas pessoas. E foram acontecendo coisas comigo, e aí eu troquei de emprego e tal. Aí eu fui percebendo que não tinha tantos laços assim como eu achava que tinha. Principalmente depois que eu fui embora, raras pessoas vieram falar comigo e eu fazia questão de manter contato, tinha no Facebook e eu tentava mandar mensagem. Eu fui percebendo que várias pessoas foram simplesmente vivendo a vida delas, esquecendo praticamente que eu existia. E eu tinha uma consideração gigantesca e na verdade aquelas pessoas elas só estavam ali naquele momento que trabalhava junto e o resto foda-se. Então eu comecei a entender isso. A gente se torna frio, infelizmente a vida vai passando e vai batendo na gente, a gente se torna frio. Às vezes as pessoas falam, nossa, como você é frio, nossa, você não faz amizade. Que nem uma vez eu tava trabalhando e teve uma moça que trabalhava comigo e ela falou assim, eu não tô aqui pra fazer amizade, eu tô aqui pra trabalhar. Cara, eu achei aquilo tão duro, eu achei aquilo tão pesado, falei, nossa, que mina cuzona, que chata. Mas aí, hoje em dia eu olho bem, cara, e às vezes infelizmente é melhor, cara, porque às vezes o cara que tá ali, ele tá querendo ser seu amigo, na verdade ele nem tá querendo ser seu amigo, ele tá querendo só cuidar da sua vida, e você pode perceber. Olha bem, às vezes no seu trabalho, as pessoas que você se abre, que você você se desabafa, e aí você fala um monte de coisa pra pessoa, você fala tudo da sua vida, porque minha mãe, porque meu amigo, porque minha mulher, porque não sei quem, você conta tudo da sua vida. E a pessoa não conta porra nenhuma da vida dela, ela tá só ouvindo o que você tem pra dizer. Aí toda vez que você vai tentar falar alguma coisa, você perguntar alguma coisa da vida dela, a pessoa super desconversa, não fala nada, você não sabe merda nenhuma da pessoa. Se a pessoa ficar doente, você não sabe nem pra quem ligar pra avisar, porque ela realmente não fala nada. E aí você começa a entender que quem tá sendo amigo ali é só você, quem tá passando as informações, quem tá desabafando é só você. Pode reparar bem aí que no seu trabalho, provavelmente deve ter dessas galera que estão me ouvindo aqui, que gostam do podcast. Eu tenho certeza que pelo menos um de vocês vai perceber isso, vai falar, caramba, realmente aconteceu. E é verdade, cara. Isso acontece muito, e em muitos empregos que eu trabalhei, isso aconteceu. E demorou pra me entender. Porque, por exemplo, na Editora Scala mesmo, na minha última passagem, teve uma vez que tava chovendo, tava uma puta chuva, alagou a cidade, alagou o pedaço lá onde tem a quadra da Tupi, ali perto da ponte do Limão, cara, alagou, e o bestão desci do ônibus, atravessei a ponte, tinha lá o viaduto, atravessei o viaduto normal, sem enchente, e quando desce o viaduto tava com enchente. Atravessei a enchente, passei pela enchente, poderia ter pegado uma doença. Atravessei pra ir trabalhar, eu fui o único trouxa que chegou no serviço. Todo mundo, ninguém chegou, não consegui chegar. Eu, bobão, não, vou lá, eu vou ser foda. Tipo, mano, pra quê? Pra quê? Entendeu? Então, tipo, eu arrisquei minha saúde, arrisquei minha vida pra ganhar um valeu do chefe. Tipo, obrigadão. Ponto, mais nada. E então, várias vezes que precisei ir no médico, dentista, aí tinha desconfiança, sabe? Ai, porque tá indo fazer entrevista, porque isso, porque aquilo. Em outras empresas também que eu trabalhei, às vezes estava doente, a pessoa não acreditava que estava doente, precisava no dentista, achava que você estava metendo louco, que estava faltando. Cara, se você tá faltando é porque você tem motivo, velho. É muito chato isso, é muito ruim quando a pessoa fica desconfiando de você. E aí então eu entendi isso, cara. Eu aprendi assim, que nenhum CNPJ vale a sua saúde, cara.
E aí você fica assim, sempre tipo, com o emocional fudido, emocional zoado por causa de emprego, que você tá passando nervoso, que as pessoas estão te assediando moralmente, assédio moral, né? Quando a pessoa grita com você, quando é um chefe ruim, gestor ruim. Então, aí você fica passando mal, você vai pra casa chateado, você não desliga. Esse negócio, os problemas de casa você deixa da porta pra fora, os problemas de trabalho... Não existe isso. Como que faz essa divisão na cabeça? Alguém pode me ensinar? Porque não entendo como as pessoas falam que assim, na teoria é lindo, né? Você falar assim, não, poxa, deixa os problemas na porta e blá blá blá. Não dá, cara. Se você tá com uma coisa que te deixou puto, se você foi ofendido, se você tem uma pessoa que tá te prejudicando, aí você chega na sua casa, simplesmente você esquece, vou assistir uma série aqui no Netflix, e aí pronto. Não é assim, né, velho? Não dá. Então a gente não consegue desligar, né? Eu não consigo. Se vocês conseguem, quem tá ouvindo aí consegue, me dá essa dica aí. Gentileza, manda aí no meu inbox. Eu vou adorar essa dica, porque do jeito que as pessoas falam, nossa, que maravilhoso. Eu tive uma empresa que eu trabalhei que eu ficava esperando chegar sexta-feira, ansiosamente, que sábado e domingo eu ia não olhar mais pra cara de ninguém. Pelo menos tomava uma cerveja na sexta-feira. Ir pro bar sozinho tomar cerveja de tanto putanesco que eu tava. Então, tipo assim, olha o nível que chega. Então, eu aprendi isso. Aprendi que nem todas as pessoas são intensas. E realmente, cara, a sua família é a sua família. Por pior que seja na sua cabeça, são as únicas pessoas que vão estar ali com você quando você estiver numa situação difícil, uma situação que você precise das pessoas, independente de ser dinheiro, mas assim, de companheirismo, de pessoa que conheceu a sua história, que conheceu a sua essência. Existem sim amigos e pessoas verdadeiras que podem te ajudar também, que não são seus parentes, existem, mas são raríssimos, entendeu? E a sua família são as pessoas que vão te aceitar, mesmo que elas nem gostem tanto, mas elas vão ter que te aceitar porque elas são sua família. Elas são sua essência, elas conhecem a sua luta desde o começo, elas conhecem a sua vida desde o começo. Então, por mais que as pessoas te queimem, falam que você é isso, que você é aquilo, quem te conhece de verdade, quem morou debaixo do mesmo teto que você, sabe como você é, e aí ela vai te dar uma chance. Eu tenho aprendido a importância da família na prática. Não é fácil, eu não tô aqui falando que ser lindo, maravilhoso, estar com a família e tudo ali. Não é, tem um monte de diferença, tem um monte de coisa que vai te incomodar, mas são pessoas que a gente tem que preservar sim. Pro resto da nossa vida a gente tem que preservar, mesmo que a gente não esteja perto. Mas a gente tem que preservar, a gente tem que saber dar valor para as pessoas certas. Eu dei muito valor pra um monte de gente cuzona, um monte de gente que hoje em dia nem olha na minha cara, que nem fala mais comigo. Ou então essas pessoas que somem, e aí depois do nada... Oi, Yuri, tudo bem? Tipo, 5 anos sem falar comigo, e do nada vem querer falar, e vem querer amizade, vem querer fazer chamada de vídeo. Meu, vai a merda, tá ligado? Porque, meu, onde você tava que você ficou todo esse tempo sem falar comigo? E mesmo assim, eu tô falando assim de pessoas que eu corri atrás também. Não é que eu simplesmente parei de falar com a pessoa também parou de falar comigo, não. Pessoas que eu mandei mensagem, a pessoa visualizou, não respondeu. Pessoas que eu mandei mensagem, que eu adicionei no Face, a pessoa não aceitou. Esse tipo de coisa. Aí depois simplesmente volta a falar com a gente. Então, né, deixa quieto, né? Sinto muito, então não façam isso. Não sejam esse tipo de gente, é um saco isso. Entendeu? Hoje o programa tá bem ticaracatica, né? Tá meio tenso aqui, galera, mas voltando àquela coisa que eu falei de onde é o seu lugar na vida, é isso, sabe? Eu sei que eu puxei um pouco pra Araraquara, os lugares que eu fui, as pessoas não intensas. Onde eu queria chegar com isso? Nessa questão de você saber onde é o seu lugar. Porque muitas vezes eu me vejo perdido mesmo, assim, eu tenho uma profissão, tal, eu escolhi o que eu quero viver e tal, mas às vezes eu fico pensando, eu falo, caramba, e aí, né? E se não der certo mais, como é que eu vou fazer? Como que vai ser? Onde eu devo ficar? Onde eu devo morar? Então, mesmo que você vá para vários lugares, mesmo que você tenha emprego numa cidade, mora em outra, você tem que saber aonde você se garante, onde você se sente seguro, né? Então, onde é esse lugar? Por isso que eu falo, né? De repente é na casa da sua família, é na sua casa, é no seu cantinho, no lugar que você mora. Então, é esse o ponto, é isso que eu tô tentando encontrar. Pra mim, hoje eu vejo assim, na casa da minha mãe, na casa da minha família, é pra mim um lugar que é como se fosse, que nem eu falei, é como se fosse um porto seguro. Eu sei que, de repente, alguma coisa que aconteceu, eu vou lá, fico com a minha mãe, dou um abraço, troco uma ideia, convivo com as pessoas que me conhecem na essência, mas pra mim o meu lugar é em São Paulo. Ali é onde eu me sinto confiante, é onde eu sei onde eu posso ir, eu sei onde eu não devo ir, eu sei os lugares que eu curto e de repente eu posso fazer alguma coisa sozinho, eu posso fazer alguma coisa com amigos. Então pra mim hoje o meu lugar é São Paulo. Não estou em São Paulo nesse momento, mas na minha cabeça eu entendo que São Paulo é meu lugar.
Pode ser que daqui a um tempo eu canse de tudo de novo e queira ficar no interior, queira sossego. Às vezes a gente quer realmente sossego, mas quando você tem coisas interminadas, é difícil você falar assim, não, peraí, eu vou parar tudo agora. Não dá, você mesmo se cobra, o seu interno te cobra. É o que acontece comigo, eu me cobro o tempo todo. Então pra mim é difícil essa coisa de falar, não, beleza, agora eu vou desacelerar, vou fazer diferente, porque assim, Roseira é um ritmo completamente diferente de São Paulo. E essas pessoas que conhecem o interior sabem disso. Pessoas que têm família no interior, pessoas que vão pro interior de vez em quando, que nem praia. Todo mundo fala, eu queria morar na praia. Velho, é outra vida. Entendeu? É legal, muito louco. Mas será que você tá realmente preparado pra morar lá? Porque não vai ser igual onde você mora. É gostoso você ir em temporada, legal, tá cheio de gente, vão curtir. Vai chegar um momento que é totalmente diferente. Então, assim, quando você vai pra um lugar pra você ficar uns dias é gostoso, mas depois quando você vai pra morar é outra história completamente diferente. A convivência com as pessoas, a abertura daquelas pessoas que estão lá, o preconceito daquelas pessoas com gente que vem de fora, não só praia, mas interior, outros lugares também. Então, tem todo um contexto, porque a gente sempre vê o superficial, a gente vê por cima, não isso aí é legal, lindo, maravilhoso. Quando você vai viver na prática, já não é tão bem assim. Então, a gente sempre realmente precisa pensar direitinho o que vai fazer, porque muda bruscamente. Então por isso essa coisa de querer entender onde é o seu lugar, o meu lugar, entendeu? E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, esse papo que deixa a gente com a cabeça meio quente, né, gente? A cabeça chilique, Vanderlei. Surge vários chililiques aqui, eu vou lembrando das coisas e eu vou ficando puto. Quem me conhece sabe que eu sou assim, que eu sou meio pavio curto, às vezes nem pavio eu tenho, gente, desculpa. Mas é que às vezes vem esse papo, assim, o pessoal que são os meus fiéis escudeiros aqui do Terça Nobre, às vezes me vem e fala assim, Uri, fala tal coisa. Então eu agradeço a todo mundo que vem me dar sugestões de dicas. Às vezes me vem outras coisas na mente também, e aí eu preciso abrir com vocês, que é uma conversa, nosso podcast. Então vocês me desculpem se de repente estiver incomodando demais esse assunto, mas eu precisava falar sobre isso. Inclusive, eu gostaria de pedir a todo mundo que tá curtindo o nosso podcast Terça Nobre, você que tá ouvindo, nem lembra como é que chegou aqui, tem lá as minhas redes sociais, @euribenevento, no Facebook, no Twitter, no Instagram. No Twitter eu tô postando pouca coisa, sabe? Eu não sei, eu fico um pouco... Eu tenho Twitter faz tempo, eu tenho Twitter desde 2011, mas eu nunca fui muito ativo no Twitter, assim, eu não sei muito o que dizer. Lá no Twitter eu posto os links das coisas que eu faço e tal, mas tá lá. Então tem o Euribenevento no Twitter, no Instagram, no Facebook. Eu sou mais ativo ali no Facebook e no Instagram, eu gosto bastante. Pra galera que tem meu WhatsApp também, manda um salve lá pra mim, vão participar. E eu tô feliz porque eu tô recebendo muita gente que quer participar comigo. Eu fico feliz, eu tô tentando encaixar todas essas pessoas que querem participar comigo. Eu fico muito contente, realmente lisonjeado de pessoas bacanas virem conversar comigo e falar, eu quero participar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então peço a todos paciência que nós vamos dar um jeito de encaixar toda essa galera que quer participar e vai dar tudo certo, beleza? Então já peço agora pra vocês, eu até postei no meu Facebook, eu postei lá, para que você seja um parceiro do nosso podcast Terça Nobre. Então falo aqui de novo, você que tem aí o seu negócio, você que tem negócio local, coisas na internet, ou então lugares físicos também, salão de beleza, qualquer coisa, se você tiver o seu negócio próprio e quiser ser um parceiro aqui do nosso podcast, quiser anunciar aqui no nosso podcast Terça Nobre, bora trocar ideia, manda mensagem pra mim, a gente vai fazer uma parceria legal. E você que também precisa de edição e produção de áudio, vinhetas, essas coisas, conversa comigo, até algumas dicas também de como colocar o podcast, como fazer o podcast, que tem uma galera que me ouviu, quis fazer um podcast também, então de repente veio me pedir dica. Então pra você que tá afim de fazer, me dá um salve aqui também, a gente conversa, edições simples de vídeo também, eu tô aqui, beleza? @euribenevento em todas as redes sociais. E também pra fechar o meu canal no YouTube, Euribenevento, é só você se inscrever lá, toda semana eu coloco o nosso podcast agora também. E também temos vídeos, entrevistas, e tem uma novidade também, essa semana já começou, toda segunda-feira eu vou subir no IGTV uma entrevista, né, dos bastidores do rádio. Tô subindo as entrevistas que já foram feitas, bastidores do rádio, TV e YouTube, e depois vou começar a fazer novas entrevistas também. Então toda segunda no IGTV vai ter bastidores no meu IGTV do Instagram Euribenevento, beleza? E no começo a nossa voz robótica masculina falou pra eu contar uma história aqui, ó, quer ver? Vamos escutar a voz dele aqui de novo, peraí. O que ele falou mesmo? Esqueci já.
Eu lhe conto aquele episódio do boicote, por favor, e traz o tio Carmelo junto com tio Cicote também. Ah, entendi. Ele quer que eu conte a história do boicote, quer que eu traga o tio Carmelo, que é um grande amigo do tio Chicória. Bom, eu tô pensando, o tio Carmelo vai vir aí. Ele tá mandando umas mensagens pra mim, vamos ver. E contando essa história do boicote, eu tive 2 passagens pela Rádio Santana, né? A primeira vez que eu trabalhei na Rádio Santana foi de 2003 até 2007. Aí depois eu fui embora pra São Paulo, como alguns já conhecem minha história. Fiquei em São Paulo de 2007 até 2010, aí 2011, finalzinho de 2010. Em 2011 eu vim morar em Roseira de novo, e aí eu fui lá na Rádio Santana, fui pedir pra galera deixar eu fazer um horário lá na rádio, porque assim, é uma rádio comunitária, então a galera não era contratada, você não recebia nada pra falar lá, mas também não pagava nada. Quando eu trabalhei como auxiliar geral, auxiliar de serviços gerais, então eu fazia um pouquinho de tudo, mas eu era registrado. Na segunda passagem, já não tinha mais o Padre Nelson, que era o diretor da rádio, já não tinha mais o André, já não tinha mais a Eliette. São as pessoas que me conheceram, né? Que trabalharam comigo. Eu até vou puxar um pouco antes, quando eu entrei na Rádio Santana a primeira vez, né? Eu tive que lidar com um monte de gente, assim, que já tava fazendo sucesso. Porque assim, pra quem trabalha em rádio, sabe, mas pra quem não sabe, rádio tem muito ego, né? Mesmo que seja um veículo que hoje em dia já não tem tanto glamour que nem no passado, quando tinha as rainhas do rádio, que o rádio era mais importante que a televisão. Até antes mesmo de existir a TV no Brasil, né, o rádio era muito forte, tal. Depois a TV começou a cair e já conhecemos essa história, mas o rádio ele já foi muito mais forte do que ele é hoje. Ele tem sua importância, mas hoje a gente sabe que já não é tanto como foram nos anos de ouro, e ele não tem tanto glamour, mas até hoje tem essa coisa do status, essa coisa de rádio, nossa, ele trabalha no rádio, é rico, ou nossa, que legal, ele conhece todo mundo, ele é famoso, e assim vai. Então quando eu entrei lá na Rádio Santana, tinha uma galera, tipo assim, eu tava simplesmente querendo falar no rádio também, e aí eu cheguei lá, tinha uma galera assim que já era consagrada aqui na região, né, em Roseira e tal. Aí tinha o Jones Toledo, tinha o Cláudio Chaves, tinha o Eric Carvalho, que fazia o programa sertanejo. Esses eram assim os principais, né? Que nem tinha o programa da tarde sertanejo com o Eric Carvalho, todo mundo queria falar no programa dele, queria pedir música e tal. E aí tinha essa galera que tinha uma certa resistência pra quem chegava novo, que infelizmente é normal na maioria das rádios. Então eu demorei pra conseguir meu espaço ali. Eu fiquei mais ou menos 1 ano sendo voluntário, sem ganhar nada, só indo ser operador nos programas. Aí eu fazia operador do programa do Davi Arruda Paulo, que era do Brasil Sertanejo, fazia o programa de operador no programa do seu Ranulfo, que era o Cantinho da Saudade, que cantava as músicas da velha guarda. Então eu fui criando um caminho, aprendendo, e depois eu tive um monte de oportunidade. Então eu fiz o programa de esporte, a hora do esporte, fiz o Pop Rock na Veia, Pop Rock Total, Sequência Total, fiz o Fim de Noite, fiz o Samba e Pagode 104, Alô Juventude, Cantinho Romântico. Eu fiz um monte de programa, fiquei mó tempão lá. Conquistei a confiança, eu cheguei a ser registrado como funcionário, eu era um dos braços direitos do padre, ele era eu, o André Lucas e o André Luiz, a gente que cuidava, a gente era os responsáveis pela parte de operação da rádio inteira, então tinha só 3 operadores responsáveis pela rádio, a gente cuidava de tudo, cuidava da gravação de vinhetas, gravação de comercial, foi uma história legal pra caramba. Então eu pensava que quando eu voltei, eu pensava que eu ia ter no mínimo uma historinha ali guardada, um respeito, mas não, infelizmente mudaram praticamente todas as pessoas que tinham lá, de todas as pessoas que trabalharam comigo já não tava mais ninguém. Na época que eu trabalhava era o Padre Nelson que era o diretor, nem o Padre Nelson tava mais ali, já era um outro padre. Mesmo assim eu fui lá pedir, falei, já trabalhei aqui, não sei se o senhor já tinha ouvido falar de mim e tal. Não, nunca ouvi falar de você. E não me deu muita importância, mas deixou eu fazer um programa. Aí eu fazia um programa chamado Sequência Total, não dava pra eu voltar com o Pop Rock na Veia, nem com o Pop Rock Total, porque era completamente outro contexto. Aí eu fazia o Sequência Total. Aí eu comecei a fazer a tradução do dia. Eu pegava aquelas músicas legais, assim. Geralmente eu escolhia umas músicas mais românticas, porque elas são lentas, e aí dá tempo de você deixar o cantor falar aquela frase e aí você traduz a frase. Quando você pega música rápida, não dá certo. Isso eu acabei aprendendo na prática, quando eu fui fazer a tradução de algumas músicas mais rápidas. Aí eu entendi o porquê que os caras não fazem tradução do dia com música rápida. Tem sempre que ser música lenta, música romântica, pra poder ficar melhor. Aí a gente vai pegando esses macetes, né? Só que até ali também eu não tinha feito curso ainda. Eu já tinha trabalhado em rádio, mas eu não tinha feito curso ainda. Eu não tinha feito o Senac, eu ainda não tinha feito a Rádio Oficina, tinha começado a fazer a faculdade de rádio e TV.
Então eu ainda precisava muito aprendizado, beleza, mas eu tinha uma certa história, uma certa experiência com rádio. Aí eu tinha minha câmera e ficava levando a câmera sempre pra gravar, inclusive tem no meu canal no YouTube algumas gravações lá no estúdio da Rádio Santana e tal, aí eu gravando, fazia a tradução do dia e tal. Só que eu fazia o programa no mesmo horário que eu fazia o Pop Rock na Veia, quando eu tive minha primeira passagem. Aí eu fazia da 1 da tarde até as 3. Só que eu chegava às vezes na rádio, né, eu fiz 1, 2 vezes, aí comecei a postar no YouTube, eu fazia, já postava, aí a galera, que legal, tô te ouvindo. O pessoal começou a voltar, sabe, a galera que me ouvia antigamente, nossa, que legal, você tá na rádio, vou ouvir e tal, e começou a ter uma movimentaçãozinha nas redes sociais. Só que aí eu chegava pra fazer o programa na rádio, aí a rádio tava trancada. Por quê? Porque a rádio ela ficava nos fundos da igreja. E aí tinha uma portinha lá que ficava trancada pra ninguém chegar mexendo, lógico, tá certo? Mas aí quando eu ia pedir a chave lá na secretaria, ninguém sabia. Não, a chave tá não sei com quem. Aí eu procurava aquela pessoa, não tá comigo não, tá com não sei quem. Aí eu ia lá nessa outra pessoa, não tá comigo não. Ninguém sabia onde tava a chave. E aí passava da 1h da tarde e não dava tempo de eu fazer o programa. Quando a chave ia aparecer, já tinha passado 1h30. Ficava que nem um trouxa andando pra lá e pra cá perguntando com quem tava a chave e ninguém sabia onde tava. E aí aconteceu isso uma vez, aí eu falei, não, tudo bem, fui embora. Aí no outro dia cheguei pra fazer o programa, de novo aconteceu. Aí uma terceira vez aconteceu, aí eu entendi. Falei, pô, então tá bom, realmente a galera não quer que eu faça mesmo, tá rolando um belo do boicote aqui. E eu fiquei muito chateado, porque ali pra mim era uma história muito grande, uma história que até hoje eu conto aqui no podcast, é uma das rádios que eu mais conto histórias aqui, a Rádio Santana, e eu fiquei muito triste. Eu ainda vou contar bastante coisa, entendeu? Só que o que eu fico chateado é que essas pessoas, assim, que elas nem conheciam direito a minha história, não sabiam a minha dedicação que eu tive. Eu sempre fiz muita coisa ali, eu trabalhei 1 ano voluntário, nunca ganhei um centavo. E aí depois, quando eu voltei também, eu não queria nada, eu tava recebendo seguro-desemprego, então dava pra eu continuar fazendo a rádio sem precisar ganhar nada. Mas infelizmente foi jogada no lixo, assim, a história que eu tinha ali, né, por aquelas pessoas. Eu até cheguei a pedir ajuda pro Padre Nelson, na época ele tava como pároco lá na cidade do Putim. Aí eu fui lá falar com ele, padre, dá uma força lá, conversa lá. Mas não rolou nada, não adiantou nada, não teve... Ele não conseguiu fazer esse meio campo aí pra eu poder falar de novo na Rádio de Roseira. Então só aumentou minha frustração na minha volta à Roseira em 2011, né? Eu fiquei 6 meses aqui e acabei indo embora para Araraquara quando surgiu a oportunidade de eu fazer o curso de locução no Senac de lá. Consegui uma bolsa lá e fui para lá. Então a tentativa que eu tive para Roseira foi mais ou menos assim, foi frustrada. E tem gente que às vezes vem falar comigo, nossa, por que você não volta pra Rádio Santana? Por que você não voltou? Eu voltei, gente, só que me boicotaram, me tesouraram. Hoje em dia a rádio infelizmente está fora do ar por incompetência de muita gente que estava cuidando e não soube pagar documentação de Anatel, não soube resolver, acho que era uma brincadeirinha, né? Achou que era um brinquedinho de ligar o microfone e falar, e incompetentemente conseguiram perder uma concessão de rádio comunitária, né? E hoje em dia a rádio está fora do ar, aí tem até algumas rádios webs aqui também, mas infelizmente jogaram uma história inteira de uma rádio fora por incompetência mesmo, ou também por orgulhinho, né, de não deixar outras pessoas que sabiam fazer, querer fazer, né, simplesmente por ego e por outros motivos fizeram isso. É uma pena, né, uma rádio que não existe mais. Existe talvez uma pequena possibilidade de alguém conseguir, mas aí vai ter que conversar com o deputado, vai ter que mexer com coisa grande lá em Brasília e vai ser difícil, né? Não vai ser tão simples assim. Até porque a primeira vez que essa rádio foi pro ar, ela demorou 5 anos pra conseguir a concessão. Que no caso, quem tinha feito isso no começo foi o Padre Nelson. Ele ficou 5 anos com a documentação, viajando, mandando Brasília, não sei o que, pra conseguir pôr no ar. Aí depois, simplesmente, a galera conseguiu perder a concessão e jogar no lixo a história de uma rádio, né? Infelizmente, é lamentável que tenha acontecido isso, mas eu vou sempre focar em contar as coisas boas aqui da rádio, só porque eu realmente lembrei disso essa semana, encontrei com pessoas desagradáveis que fizeram isso comigo, e aí eu quis contar aqui pra vocês verem que, infelizmente, esse mundo do rádio não são só flores, né? Claro que eu sei que tem um monte de gente esperta que sabe muito bem que não são só flores, mas é bom contar tem gente que não sabe, então compartilhar essa história aqui de gente cuzona que tem também, até em cidades pequenas, até em interior, que você pensa, nossa, só tem uma rádio, deve ser tudo lindo, maravilhoso, e infelizmente não é. Girando o botão aleatório do nosso programa, chegou aquele momento Maravigold, momento aquele abraço. Olha, ficou pesado pra mim hoje, o podcast tá pesado, desculpa aí galera, realmente
Até minhas costas tá pesada, que acho que aquela menina do filme lá, do filme dos espíritos lá, que fica nas costas do cara o filme inteiro, acho que ela pendurou no meu pescoço aqui, que o clima ficou pesado pra caralho. Mas vamos lá agora no momento aquele abraço. Momento aquele abraço de hoje, eu começo mandando um abração pro meu amigo locutor André Cosmo, ele que é locutor, produtor de rádio, manja muito, tem mais de 20 anos de rádio. Trabalhamos juntos lá na Rádio Mundial, pouquíssimo tempo, mas eu já conheci ele desde os tempos de Rádio Oficina, muitos anos de Rádio Imprensa. Grande André Cosmo, grande abraço pra você, meu amigo, meu querido. Como a gente sempre diz, né? Vamos marcar aquele cafezinho também, quando essa pandemônia passar. E vamos também trabalhar junto de novo, se Deus quiser, com mais tempo, né? Que a gente trabalhou muito pouco tempo junto, mas vamos logo, se Deus quiser, em novos projetos aí. Então, um grande abraço pra você, meu amigo André Cosmo. Aquele abraço também pro meu amigo Paulo Nogueira. Paulo, grande abraço pra você, figuraça. Esse que é locutor nato também. Só não tem o DRT, né, Paulão? Fazer o cursinho pra você poder ganhar o DRT também, que nem eu, que você me zoava tanto, né? O Paulo, quando a gente trabalhava junto lá na escala, esse filho da mãe imprimiu uma folha gigantesca escrito DRT, né? Que era Delegacia Regional do Trabalho, que é que o locutor consegue, que hoje em dia chamam de SRTE, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, acho que é isso. E aí ele me zoava, falava, Uri, tem um DRT aqui pra você. E ficava me zoando, porque o meu sonho era ter o DRT, né? E mal sabia eu que às vezes não adianta P nenhuma ter DRT, às vezes não adianta nada, simplesmente é um número, mas a gente tem que se profissionalizar, né? Me profissionalizei, tenho o DRT, e eu achava que me abririam muitas portas, não se abriram tantas portas assim, viu, Paulão? Mas tira o seu também, se der, viu? Que você tem uma bela voz, meu querido. Grande abraço pro Paulo Nogueira. Um abração também pra Bruna Cardilli, minha amiga, trabalhou comigo lá na Rádio Oficina. Gente boa demais, Bruna, beijo pra você. Um grande abraço também pra minha amiga Cris Lane, lá em São José dos Campos. Beijo pra você, Cris. Aquele abraço pro meu amigo Thiago Lima, lá em Cachoeira Paulista. Saudade de você, Thiaguinho, ousadia e alegria. Aquele abraço também pro meu amigo Jaime Vasconcelos. Aquele abraço também pro Gabriel Ferreira, ele que conhece o tio Carmelo, ele que tá fazendo essa ponte aqui no nosso Terça Nobre para trazer o tio Carmelo aqui para fazer uma dupla com o tio Chicória. Um abraço para você, Gabriel. Aquele abraço também pro Thiago Augusto, ele que é podcaster também, que tem vários projetos legais, que retomou o seu projeto Aperta o Rec. Abraço para você, Thiagão, que manja muito. Quem sabe um dia a gente faz uma entrevista aqui, você contando toda a sua história, a gente que teve aí a equipe de esportes junto lá na época do Rádio Show na Copa, ele que foi meu aluno também na Rádio Oficina, participou um pouquinho do Debate Show, também fez várias coisas legais. A gente chegou a trabalhar no mesmo prédio, eu trabalhava lá na Mundial, ele trabalhava na Rádio Adore. Grande abraço pra você, Thiagão. Tava falando desse negócio de rádio aqui, eu lembrei de uma história legal, cara. Até mandei um abraço pro Jaime aqui, que eu vi no Facebook esses dias alguém falando assim, foi até no Facebook do David Cassal. Grande abraço pra ele lá em Araraquara, David, figuraça. Eu tava vendo assim, você ligava na rádio pra pedir música? Hoje em dia a galera não liga mais, né? A galera manda no WhatsApp, tem o WhatsApp da rádio, às vezes no próprio Facebook da rádio você comenta lá. Eu e meu amigo Jaime, a gente ligava lá na rádio Transcontinental, cara, em São Paulo. A gente morava aqui em Roseira, conseguia sintonizar a rádio Transcontinental, e aí a gente falava assim, vou mandar as músicas suas meninas. A gente tinha as meninas que a gente gostava, e a gente falava, vou mandar a música pra ela que ela vai adorar. E meu, as meninas nem ouviam, velho. A gente mandava as músicas das meninas, não ouvia porra nenhuma, a gente gastava ligação interurbana pra ligar lá em São Paulo, na Transcontinental, pra mandar beijo pras meninas, música romântica e nada, velho. E a gente ligava aqui também na 94 de Pinda, que hoje em dia nem existe mais também, que era, eles chamam 94 FM mesmo, até quem manja aí daqui da região, se souber por onde anda essa galera, porque não tem mais a rádio, né? Hoje em dia agora eles estavam usando a frequência pra ter a Metropolitana, depois foi ter a Ótima FM, agora mudou de novo a frequência da Ótima, então eu não sei exatamente a quem pertence, eu era molequinho, aí tinha um programa de noite, assim, que tocava umas músicas mais românticas e tal. Aí era o Edson Land que tocava, né, as músicas. E um dia a gente ligou lá e eu queria oferecer a música pra Luara, né, que era uma menina que eu gostava na época da escola. Aí eu falei assim, como que é o seu nome? Meu nome é Yuri, eu quero oferecer tal música pra Luara. Aí o bonito me entra no ar e fala assim, agora vamos atender o pedido da Euri, que quer mandar essa música pra Miara. Mano, o cara entendeu tudo errado. Ele entendeu que o Euri era a Euri, e também foi falar Luara, falou Miara. Bicho, mudou completamente a história, a gente rachava o bico. Mas é uma coisa que não tem mais também, né? A galera não liga mais pra pedir música, né? Tem aí alguns programas ainda que faz uns ao vivo com ouvinte. Até falei disso já em alguns programas anteriores, 3, 4 programas atrás, quando eu falei do fim da Rádio Globo.
Tem alguns programas que ainda fazem isso, mas bem poucos, né? Antigamente a rádio era completamente orientada pelos ouvintes que pediam pelo telefone ao vivo. Hoje em dia é bem raro as participações, quando não um áudiozinho de WhatsApp e tal, mas nem tanto como era nos anos 90, anos 2000. E girando o botão aleatório do nosso programa, vem chegando ele, o nosso mestre, o nosso sábio Tio Chicória. Pergunte ao Tio Chicória. Ô, gente, tudo bom com você, gente? Nossa, engraçado, né? Parece que essa uma semana demora pra vir, né? O pessoal fica mandando pergunta pra gente, meu, eu quero responder, meu. O pessoal manda pra mim no WhatsApp, né? Fica mandando, ô, Tio Chicória isso, Tio Chicória aquilo. Aí uns vêm e chama de chicota, uns mais engraçadinhos chama de chicote. Olha, viu, tem uma galera que tá me enchendo a saca já, me mandando um monte de perguntas e tem coisa que eu nem sei, viu, gente? Eu fico pesquisando também, viu? Eu também posso pesquisar, viu, gente? O santo Google ajuda a gente, né? Pessoal, eu quando era mais novo eu usava aqueles livros bonitos de Barça, né? Sabe aquelas Barça colecionável também? Tinha aquele guia amarelo bonito pra você saber o nome de rua também, né? Era muito bacana esses livros, viu? Ajuda bastante também, além do Google. Porque no Google tem uns engraçadinhos que fica colocando as gracinhas lá no Wikipedia, muda as histórias das coisas. Inclusive teve um amigo meu antigamente que mudou também. Mudou o nome da cidade de Rosa e Rosinha, só porque é Rosa e Rosinha, falou que é de Roseira. É mentira. Não é, eles são de outra cidade, gente. Para de graça, né, gente? Hoje eu vou ler aqui a perguntinha do meu amigo Paulinho Nogueira. Ô Paulinho, como é que você tá, nego? Porra, vamos gravar um episódio junto aqui falando do telemarketing qualquer dia? Esse Paulinho aí tem muita história pra contar também. Paulinho Nogueira, viu, gente? Grande abraço pra ele. A pergunta dele aqui, gente, é o seguinte, ó. Tio Chicória, por que o avião não é feito do mesmo material da caixa preta? Olha, Paulinho, então você me mandou essa pergunta, eu fiquei realmente pensando, né, a semana inteira, gente, poxa, se pudesse fazer isso, ia ser legal, porque os aviões não iam mais quebrar, não ia mais explodir, né, porque quando explode o avião, cai o avião, infelizmente, né, sempre o que sobra é a caixa preta, né, gente, pra poder saber o que aconteceu, se acabou a gasolina do avião, esse tipo de coisa, né, por que morreu, por que bateu, aí vem essa pergunta, né, por que não faz o avião inteiro, então, gente? Aí eu fui dar uma pesquisada, fui verificar. Por exemplo, aquele avião Boeing 787, a fuselagem dele é feita de material composto, né? Fibra de carbono. Aí seria mais ou menos umas 5 vezes mais pesado do que o bicho já é, entendeu? Aí se fosse feito de aço inoxidável e titânio, que é o que é usado, né, para as caixas pretas, não ia ter jeito de voar, gente. Ia gastar muita gasolina, ia gastar muito combustível, não ia ter combustível suficiente para fazer o bicho levantar voo, entendeu? Seria um sonho maravilhoso, né, gente? Mas infelizmente é inviável materialmente falando. Pode ser que futuro, né? Quem sabe, né? O pessoal invente aí uns tipos de material que consiga sobreviver às quedas, às explosões. Seria maravilhoso, que aí o Tio Chicória ia perder o medo de andar de avião, viu, gente? É engraçado, né? Você fala assim, eu vou andar de avião. Você vai andar ou você vai voar de avião, querido? Fica essa perguntinha no ar que o Tio Chicória responde, mas o Tio Chicória também pergunta. Deixa eu ir, gente, que agora eu vou lá pro meu aplicativo, vou ficar assistindo as minhas novelinhas antigas. Eu tô gostando de ser aquela novelinha da Globo, Candinho, todo dia, viu? Lá pras 4h30, coloco Não Vale a Pena Ver de novo. Fica vendo a história do Candinho, que beleza, viu, gente? Grande beijo pra todo mundo, gente. Valeu, Tio Chicória, pela sua participação. E temos aí novidades futuramente, então fiquem ligados nas minhas redes sociais aí que eu vou passar pra vocês algumas coisas bacanas. Essa semana já estreia aí com novidades, né? Nas segundas vai ter nossos bastidores do rádio no IGTV, nas terças o Terça Nobre, nas quartas-feiras o Brincanagem tá voltando. E vem aí uma parceria muito bacana também com meu amigo Vitor Zeni, do canal Kryptonita. Então fica ligado, gente. Fica ligado lá nas minhas redes sociais, Facebook, no YouTube Euribenevento. Aí é só você se inscrever no meu canal. No Face, no Twitter e no Instagram, @Euribenevento.
Se inscreve lá, me segue lá, manda mensagem de sugestão, falando se gostou, se não gostou do podcast, de repente me indicando alguma música, alguma coisa que você queira que toque aqui, algum abraço que você queira mandar. Então eu tô aqui esperando a sua participação, o seu alô também, beleza, galera? Nosso podcast vai ficando por aqui, agradeço a você que veio até aqui no final comigo. Toda semana estamos aqui no SoundCloud, no Spotify, no Deezer e também no YouTube, pra não ter desculpa, né? Porque a galera fica assim, porque não dá pra assistir. Gente, tá lá no YouTube, é de grátis, é só você dar play e você ouvir, todos são de graça. SoundCloud, Spotify, Deezer. Claro que o Spotify e o Deezer você tem que pagar por mês para você poder ficar ouvindo um monte de outras coisas. Mas existe a versão gratuita desses aplicativos que dá para você ouvir o podcast. Então não tem desculpa, gente. Para de chorar. O SoundCloud também é de grátis e você pode ouvir o programa enquanto você faz outras coisas. Dá para você minimizar. Então dá para você ficar no WhatsApp e ouvir também o podcast ao mesmo tempo. Então não tem desculpa, galera. Escuta o podcast e me manda um salve. Fala que você gostou, o que você não gostou. Me manda a sua sugestão. Beleza, galera? Fica com Deus. Forte abraço. E semana que vem tem mais podcast Terça Nobre. Beijão! Terça Nobre.